Estamos de volta aqui com a nossa rodada de entrevistas, né, na tvpb.com.br. Gostaria de mandar um abraço aí a todos os ouvintes, todos os internautas, né, telespectadores da TVPB que estão aí curtindo esse programa, que a gente traz os candidatos aqui para que eles possam expressar os projetos de campanha, para que você possa estar escolhendo o seu candidato com responsabilidade, olhando cada projeto para você não dar o seu voto errado. Hoje estamos aqui com o candidato Berg Lima do PTN, certo? Já falamos aqui sobre educação, esporte, saúde e vamos entrar agora no tema lazer, que é quase onde todo mundo fica esperando. Os jovens que estão aí nos assistindo gostam muito de saber o que cada candidato tem de projeto para lazer, né? Todo mundo quer saber do lazer da nossa cidade. Vamos aqui tirar mais uma bolinha para a gente ver. Número 5. O candidato é a favor das ciclovias para as práticas recreativas? Não, errei a pergunta, calma. É ao vivo, é assim mesmo. Tirei aqui a número 5, só que só tem até a 3. Vamos na 3, né? Qual a importância das praças públicas na cidade de Bahia e como mantê-las conservadas? O principal hoje desafio de um gestor com relação ao lazer é garantir espaços para as nossas famílias, para o jovem, para o idoso e para a criança. E essa política de praças públicas e espaços de lazer, com certeza no nosso governo vai ser prioridade. Vejamos, hoje um bairro de João Pessoa tem mais praças do que toda a cidade de Bahia, Castelo Branco. Isso é vergonhoso. Por isso, nossa política para praças públicas e áreas de lazer será realmente cumprida para garantir algo que é primordial para a cidadania: o ir e vir, a prática da mobilidade das pessoas. Hoje tem muitas pessoas sedentárias em Bahia, mas por quê? Porque não existe calçadas adequadas, não existe praças públicas com equipamentos de ginástica, por exemplo, que essa era uma meta nossa, para tirar nossos idosos de dentro de casa. Área para Cooper, tá lá aquela área que poderia ser uma grande praça, mas ficou só nas promessas. A Praça do Jardim Aeroporto, que não existe. O próprio centro de lazer do Alto da Boa Vista, porque aquela praça do Alto, ela é apenas um paliativo, ela tem que ter mais atrativo, principalmente para as crianças, e não privatizar nossas praças, como vem acontecendo. Chegam pessoas que colocam coisas suas para comercializar, brinquedos, enfim. Estão privatizando as nossas praças, minha gente. Isso não pode ser permitido. Ou seja, a Guarda Municipal tem que ser munida, tem que ser monitorada por câmeras para dar dignidade e a cidadania plena para o cidadão. Por isso que a gente vai estabelecer, padronizar as praças, recuperar as que já existem, mas dar realmente com equipamentos de ginástica, e colocar um padrão, algo como um anfiteatro. Você vai ver uma Praça da Paz, por exemplo, em João Pessoa, uma praça padrão, muito organizada. Você vê que dá para atender várias demandas, como o esporte. Muita gente fala, Berg, e a área de skate, e a área do freestyle, enfim. Tem muitas demandas que a juventude pede, então isso é importante. Por exemplo, a questão do circo na praça, isso é importante. O teatro na praça, o cinema na praça, são projetos que a gente quer colocar como política pública, não apenas pontual, mas continuada, que possa realmente a família sair de casa e possa estabelecer a convivência. Isso é importante demais, isso é dar saúde mental para as pessoas, elas saírem de casa e ter aquele contato social com as outras pessoas. Então a gente vai sim estabelecer essa política pública aliado aos centros de referência, né? O Centro de Referência da Juventude vai possibilitar isso também, além de capacitar o jovem, vai trazer lazer e esporte para ele, também o Centro de Referência para a mulher e o Centro de Referência para o idoso. Esse é o tripé dos centros de referência que a gente quer estabelecer em Bahia. Muito bem. O candidato tem alguma proposta para a criação de um parque ecológico na cidade? Sim, a gente a gente é rico em biomas naturais. A gente tem um resquício de Mata Atlântica aqui, a Mata do Xenxen, que não existe nenhum projeto visionário para ela. A gente tem uma reserva de Mata Atlântica, gente.
É um dos poucos municípios no litoral brasileiro que tem ainda resquício de Mata Atlântica. Então, além de preservar, estabelecer uma política que dê dinâmica para isso. Como, por exemplo, a Mata do Buraquinho. Ela serve hoje um atrativo natural de ecoturismo. Por que não estabelecer isso também na Mata do Xenxen? Fazer parcerias com o governo do estado e com o governo federal para que nós possamos estabelecer o parque municipal do Xenxen para dar uma mobilidade. Eu quero ver a minha criança, Márcio, fazendo aula de meio ambiente lá. Quero ver o turista que vem em Bahia conhecer a Mata do Xenxen, saber um pouco da sua história, então ver a diversidade, a biodiversidade daquele canto, daquele local. Então, estabelecer. Além da cerca, eu acho que é importante, porque eu já vi lá, além de invasão de residências na Mata do Xenxen, você percebe também que ali já existe, além das moradias, as pessoas estão desmatando, estão colocando lixo, minha gente. Isso é crime gravíssimo, então não pode acontecer. Agora, outro bioma importante que também está esquecido são os manguezais. As áreas de manguezais, as áreas ribeirinhas, nós estamos circundados por rios, grandes rios como o Paroeira, o Paraíba, o Sanhauá, que precisa urgentemente de uma atenção especial, de valorizar e restaurar aquelas áreas. Por exemplo, a lendária Ponte do Baralho precisa sim ser recuperada. Estabelecer ali algo importante, como um cartão postal da cidade, como acontece lá o Jacaré. O Jacaré, o que era o Jacaré? Era a área de mangue, que se criou-se um ponto turístico. Então, vamos recuperar essas áreas, fazer parcerias, como já falei, parceria público-privado, parceria de entes federativos com o governo do estado e o governo federal, para realmente trazer política pública de lazer, de inclusão social, de respeito ao meio ambiente. Isso é importantíssimo. Ok. Quais os maiores atrativos recreativos que o senhor pode ter como meta de projeto em Bahia? Como eu falei anteriormente, além dessas políticas públicas que nós falamos com relação ao lazer, ao esporte, eu quero destacar também a cultura. Eu tenho uma certa familiaridade com a cultura porque trouxemos para cá o Atitude Cultural, fazendo parcerias, link, conexão com o Ministério da Cultura, e implantamos o cinema comunitário aqui no Alto da Boa Vista. E, por felicidade nossa, conquistamos outro projeto importante, que foi o BNB Cultural. Aprovamos o cinema nas escolas públicas. O cinema agora vai estar nas escolas públicas. A gente, mesmo depois da campanha, vamos continuar com essa política, com esse projeto importante, o Atitude Cultural. E eu acho que é fundamental a gente dar acesso à cultura ao nosso povo. Bahia não tem um cinema, gente. Bahia não tem um teatro. Nós não valorizamos as artes plásticas através do hall de exposições. Nós não valorizamos, por exemplo, a política de eventos. Você imagine, por isso que eu defendo o Centro de Cultura Mestre Gasosa. Retribuir alguém que fez muito pela cultura popular do nosso município. Vamos valorizar a questão da cultura popular através dos folguedos importantes, como as quadrilhas juninas, as festividades carnavalescas que foram esquecidas, não é só a política de blocos, mas que a família também vá se integrar a esses festejos. Por isso, resgatar principalmente a cultura de raiz, a cultura popular, como cavalo marinho, anal catarineta, ciranda, coco, enfim, todas essas danças circulares importantes e as danças folclóricas. Vamos fazer essa política pública como uma política cultural, recreativa, além dos festivais. Nós queremos destacar os festivais de literatura, de cordel, de música, de dança. O mundo evangélico e o mundo católico também vão ser privilegiados e contemplados. A gente quer destacar uma coisa que o público jovem dessas denominações cristãs disse: qual é só o projeto para os cristãos católicos e hoje diz os evangélicos? O festival de bandas gospel e o festival de bandas católicas vai realmente bombar na nossa cidade de Bahia. E outra coisa, voltar às Olimpíadas Escolares em Bahia, que foram esquecidas. Não existe. Eu lembro do meu tempo, quando eu estudava no Ebenezer, Márcio, que era uma festa a gente ir para o ginásio do SESI. Era coisa maravilhosa. Então, a gente tem que retomar isso, gente, imediatamente. Bahia não pode ficar morta, tem que ter atividade, tem que ter uma agenda cultural, essa agenda esportiva para dar recreação ao nosso povo, à nossa juventude, à nossa gente.
Já que a gente entrou na área da cultura, isso é muito bom, né, também, quais os tipos de parcerias que você poderia ter para a cultura, para divulgar a cultura de Bahia? CPF da Cultura, uma luta nossa que muita gente já tenta copiar, mas não sabe nem o que é. O CPF da Cultura, que é o Conselho, o Plano e o Fundo Cultural, vai garantir, sabe o quê? Liberdade e universalização do acesso. O que isso quer significar? Que você que faz a cultura isoladamente vai ter espaço de se articular, de se planejar, de promover a sua arte. Isso é garantia de um orçamento, de dinheiro, de recursos. Essas parcerias que já existem, está lá os Mais Cultura da Vida do Ministério da Cultura, que são programas já direcionados para incentivar a cultura. O BNB Cultural é outra política pública, outro ente que já vem fazendo isso várias vezes, mas que não existe projetos. O Bahia tem que desenvolver projetos para atrair investimentos. O Ministério da Cultura, como eu já falei anteriormente, existem vários editais. Por que não atrair esses editais para a Bahia? Por isso que o CPF da Cultura, através da Secretaria de Cultura, vamos criar essa secretaria aqui em Bahia para padronizar, organizar o Caranga Fest, retomar o Caranga Fest, mas com atrativos e valorizar o capital humano de Bahia e a cultura popular de Bahia. Voltar aos festejos, tradicionais, como a festa São Sebastião e outras festividades populares que foram esquecidas ao longo do tempo. Então essa política cultural vai ser toda planejada através do calendário cultural e turístico que a gente vai fazer e desenvolver. Então isso é meta que querer uma cidade de Bahia saia do atraso da década de 80 e parta para o século XXI. Esse é o maior desafio do gestor de Bahia. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, mas eu vou deixar uma pergunta no ar ainda para o candidato, ele responde de volta. O Caranga Fest está no seu plano de governo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma rodada de entrevistas aqui na nossa tvpb.com.br.